Graça e paz, amados do Senhor, maravilha do Eterno, você é tesouro do Todo-Poderoso Deus. Não é à toa que eu digo que você é corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje, meu amado, está lá em João, Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ok? Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, nos ajuda bastante na evangelização. Você que curte também, fortalece o vídeo, que eu sempre digo, começou a assistir para não esquecer, já curte de uma vez, aquele gostei para nós, ok? Também, você que interage conosco fazendo pedido de oração, fazendo comentário, e você que se inscreve no canal. Tudo isso o YouTube entende que é relevante, vai colocando nossos vídeos mais à frente. E com isso você me ajuda na evangelização. Por quê? Porque o Café com Deus é o quê? Uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família, amém? Bom, você que não se inscreveu no canal, é muito fácil, tem as letrinhas azuis embaixo, clica aí, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica, é só clicar em inscrever-se, que é automático, ok? João 1,8 está escrito assim, ó. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. De quem está falando o texto aqui? Contexto, né? De quem esse texto está se referindo? De João Batista, que foi um homem, segundo Joséfo, de muita expressão, muito popular, muito conhecido. Porque quando ele começou o seu ministério, ele começou a pregar, né? E sendo ele profeta, pregando à beira do Jordão, batizando pessoas em vários lugares, ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Então ele encerra ali porque ele é aquele que a Bíblia diz que é a voz que clamava no deserto. É aquele que veio preparar o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Um rei, quando ia visitar uma cidade, um povoado, havia uma comissão que ia lá, notificava as autoridades, que por sua vez preparavam o caminho, tinham pessoas para preparar o caminho, e ele ia orientando como. Então tinha outeiros, passava-se a enxada, né, naqueles morrinhos, jogava nos buracos, nas valas. Então por isso que a Bíblia diz sobre ele, se referindo a isso, outeiros, né, e valas serão aplainados. Então ele tirava do montinho, jogava nos buracos, nas valas, e ia nivelando para que a carruagem do rei, quando passasse, né, estivesse passando, não sofresse baque, pudesse quebrar a roda, né? E o rei estava, às vezes, muitas vezes, até praticando um cochilo ali, né? Tirando um cochilo. Então, para não incomodar a vossa majestade. Então, é isso que João Batista está fazendo, preparando o caminho do rei Jesus, né, para a sua chegada. Então ele é aquele precursor, aquele que vai anunciar primeiro, dizendo que o reino de Deus era chegado. Então, interessante que me chama a atenção aqui, porque para você entender, eu vou ler o versículo de número 7 também, olha só. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, olha só, ele tinha que ter uma vida com Deus, né? Para impactar pessoas na sua pregação, e olhasse para ele e visse o testemunho dele, tá? Agora é importante entender aqui que João Batista, como que ele sabe a sua posição. Ele não quis holofotes virados para ele, embora era inevitável as pessoas vissem, né, ele pregando e batizando, mas ele
não buscava glória para si. Diferente de muitos pregadores hoje. Tem gente que, ao invés de apontar para Cristo, né, ser aquela testemunha, que é o que João Batista era, testemunha, ele testemunhava acerca da luz. Para crerem na luz, naquele que viria, que é Jesus, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aqui o texto que nós lemos inicialmente diz que ele não era luz. Quem? João Batista. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Que luz? Jesus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas. Então João Batista está testificando da luz. Ele não era luz, mas estava dando testemunho da luz. Então tem gente hoje que busca a glória para si, como se fosse a luz. Né? Começam a especular, começam a ostentar, começam a achar que por causa do dom que Deus deu, né, ele é o cara, ele é o tal. E é terrível, irmãos. É triste se ver. Nós estamos vivendo o fim dos tempos mesmo. Né? Até ontem eu estive lendo algo na internet, diz, antes os pregadores pregavam, hoje a natureza anuncia a chegada de Jesus, que está chegando ao fim de tudo que está acontecendo. Claro que continuam os pregadores pregando, existem pregadores genuínos, né? Cristocêntricos, que pregam sobre Jesus, tá? São sinceros, são pessoas íntegras, né? Genuíno é isso aí. A integridade dessas pessoas que pregam o evangelho, mas infelizmente tem muitos aproveitadores no meio, que aproveitam para que comecem a se apresentar como luz, que ele é o cara, porque tem o dom de revelação, porque tem o dom de cura, e só que esquece que o dom é de Deus, é Deus quem deu, não é ele. E não é todos que recebem, Deus contempla alguns que recebem esse dom, mas muitos deles se perdem no caminho. Né? Porque você pode pensar assim, então por que Deus deu? É justamente para mostrar que é possível se perder. Deus não chamou o diabo, entenda bem, tá? Que Judas foi considerado assim, como se fosse o diabo, né? Porque ele traiu Jesus, olha só. Mas ele não chamou um Judas Iscariotes, haviam dois Judas, Tadeu e Iscariotes. O Iscariotes, quando ele chamou, ele não chamou ele como traidor, ele era um homem de Deus. Ele se perdeu no caminho, Satanás o enganou. Então é isso que Deus mostra para nós. Mas Jesus acreditou nele até o final, porque deu oportunidade a ele, de que ele se retratasse. Mas ele preferiu seguir adiante no seu plano, né, macabro, maquiavélico, que Satanás traçou no seu coração. E a Bíblia diz que enganoso mais do que todas as coisas é o coração. É terra que só Deus conhece, nem nós mesmos conhecemos, nós podemos ser enganados. Então, cuidado, que tem gente que, quando começa a ter uma condição, uma posição, seja financeira ou de mando, né, de autoridade, começam a ultrapassar quem está acima dele. Certo? Começam a ultrapassar quem está acima dele. Começam a ser autoritários. Eu já vi isso e vejo constantemente isso acontecer. Se achar que é o tal, por causa de um dom que Deus deu. Né? Então, e tem gente que até se ilude, se engana até com o ministério. Eu sempre digo, converso isso com pessoas, oriento, né? Em curso, quando damos também, eu falo sobre isso. Por exemplo, pessoa que prega, nem sempre é uma pessoa que prega, que ela é evangelista. Mas às vezes ela não tem o dom de ser pastor. Você coloca ela na função de pastor, é desastroso, porque ela não tem amor pelas almas, ela não tem aquela força de vontade de visitar, né? De enfrentar a alta temperatura,
quando está frio, fala que está frio demais, ele não vai, está sempre arrumando desculpa, mas ama pregar. Então, muitas vezes, esse pregador não é pastor, não tem chamado pastoral, certo? E às vezes, e eu conheço a maioria das vezes, o verdadeiro pastor mesmo nem tem boa mensagem, mas ele tem vida, tem pastoreio, tem amor, é humilde, ele se distrata para tratar bem uma ovelha, né? As ovelhas, então entenda bem. Mas tem gente que se acha, então, porque ele está na posição errada, por causa do título disso. Não, eu sou pastor, porque numa comunidade a minoria pastor, a verdade é essa. Então ele quer ostentar aquele título. Isso é em tudo, isso é numa empresa, camarada é seu amigo, está no seu nível, daqui a pouco quando ele passa para poder de mando, pronto, ele começa a humilhar os outros, pisar nos outros. Isso tem no ministério, né? Tem gente que, qualquer um que ameaça ele, que ele acha que pode querer tomar o posto dele, para quê? Ele pisa, ele humilha, ele persegue, de uma maneira sorrateira que os outros nem percebem, né? Mas Deus está vendo, Deus tudo vê. Isso é na empresa, isso é em tudo, irmãos. Isso é na família. Tem gente assim, já viu? Ele é ditador, ele é narcisista. Tem gente assim na família. Tem marido narcisista, tem esposa narcisista, que quer dominar o outro, sufocar o outro. Isso tem em todo lugar. Mas nós que somos servos de Deus, cristãos, nós temos que aprender com João Batista. Ele foi considerado o maior de todos os profetas, o maior de todos os homens, nascido de mulher. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, gerado por homem e mulher, João Batista foi o maior, por causa da sua humildade, porque não quis reconhecimento. Ele, quando Jesus veio para ser batizado por ele, e ele sabia que Jesus viria, ele, na hora, ele disse: Senhor, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Tinha escravo, irmãos, que era tão abaixo dos outros escravos, que ele não tinha dignidade de tirar a sandália do senhor da casa. Ele ficava até distante, não podia nem chegar perto do senhor para você ver isso que ele está dizendo. Eu sou servo do servo do servo do servo. Ele está dizendo, eu sou o mais baixo dos escravos, não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Jesus diz, faça para que se cumpra as escrituras. E ele batizou o Senhor. Entende? E não teve ciúme, passou os seus discípulos, que ele fez uma quantidade grande de discípulos, disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seguia ele. E os discípulos foram transferidos para Jesus, né? E ele continuou fazendo discípulos depois, e até os seus discípulos, já preguei algo aqui a respeito, uma vez trouxeram o testemunho que os discípulos de Jesus batizavam mais do que eles. Ele disse, ninguém recebe nada se não for dado do céu. Quem diz, por que você está preocupado com isso? Se ele está recebendo porque Deus o deu. Tudo que uma pessoa recebe vem do céu. Toda bondade, toda dádiva e dom perfeito é do Pai das luzes, onde não há variedade nem sombra de dúvida. É Deus é que dá. Por que você vai ter inveja do outro? Pelo amor de Deus. Porque o outro prega bem, porque a palavra dele é boa, porque ele ministra bem, porque ele cai na graça do povo. Amém. Deus seja louvado por isso. E que é o que Moisés disse quando alguém veio dizer, tem um monte aí tem um no arraial aí profetizando, com quem disse, ele achava que só Moisés e Arão podiam profetizar. Moisés disse, quisera que todo o povo profetizasse. Quer dizer, ele veio trazer intriga, ele veio dizer, aquele homem, aquele que estava trazendo mensageiro, trazendo a mensagem para Moisés, para que Moisés repreendesse os outros que não profetizassem. Pelo amor de Deus, que ponto que nós chegamos, não é verdade?
A humildade faz a gente crescer, a atitude de humildade, de reconhecer a grandeza do outro, a importância do outro, que não vai atrapalhar em nós em nada. Nós não somos dono da verdade. A verdade é Jesus, ela não tem dono. Ela é dono de si. Nós servimos a verdade, anunciamos a verdade, apontamos. Nós não somos a luz, é como aqui João Batista, a igreja é isso. Mas refletimos a luz maior que é Cristo. Certo? Embora Jesus profetizou, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque nós apontamos para Cristo. Entende? Para tirar as pessoas das trevas, que estão cegas, caminhando. São cegos guiando cegos, várias seitas por aí afora, sem conhecimento das Escrituras. Irmão, se você não tem meditação da palavra, você não sabe quem é Deus. Não sabe quem é Deus. E ele se revela na palavra. Nós conhecemos quem Deus é por causa das Escrituras. Se nós não tivéssemos ela, não saberia. E tem gente que tem em casa, mas não lê. O que adianta? Adianta o que eu estou falando para você aqui, você está ouvindo, mas se você não praticar, não vale nada. Não vale nada, é perca de tempo sua. E eu sempre digo, não fique só em ouvir o Café com Deus. É um alimento, uma bênção, sim, mas você precisa ler a sua escritura, a sua Bíblia que está aí. Você precisa orar, fazer o seu momento de oração com Deus. Não é só ficar na oração que eu faço aqui. E tem aí bombando vários aí, né? Que falou em oração, o povo precisa, tá? Gente que bomba aí milhares e milhares de visualização por causa de oração. E tem gente postando oração assim para os outros, mas será que você mesmo ora? É uma bênção, não sou nada contra postar, pelo amor de Deus, poste o vídeo deles, o meu, a gente precisa, mas você não pode ficar só nisso, é isso que eu chamo a atenção, é preciso praticar a oração. Dobrar o joelho, pastor, tem problema no joelho, então Deus sabe quando você não pode dobrar o joelho. Ora em pé, ora sentado, ora deitado. Se você não pode nem sentar, ora deitado. Mas, se você pode dobrar seu joelho, dobre. Porque isso é reverência, reverenciar ao Senhor. Então, gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Que o Senhor te abençoe nesse dia. A sua compreensão, a entender, igual João Batista, que está dando testemunho de vida. A gente precisa dar testemunho de vida. Tem gente que prega, fala, está sempre ensinando para o povo, mas não vive o que prega. De que vale isso também? É a mesma coisa a pessoa que está ouvindo aí e não está praticando. É o mesmo que prega e não vive o que prega. As palavras podem até convencer por um momento, mas o testemunho aqui vai arrastar pessoas, certo? A sua atitude de humildade vai te levar à altitude com Deus, na vida, nas conquistas. Seja humilde, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, glorifique o nome dele, nunca ache que é você, não porque eu tenho capacidade competente, não, Deus pode ter te dado talentos, e te deu, tenho certeza, Deus te deu talentos e te dá dons. Os dons e talentos é o Senhor que distribui, então glorifica o nome dele. Se arrependa do seu pecado, perdoe, libere perdão, peça perdão se for preciso, seja humilde para reconhecer o seu erro. A grandeza de uma pessoa não é não errar, mas é reconhecer o seu erro, porque todos nós erramos, mas tem gente que nunca aceita que errou. Peça perdão, pelo amor de Deus. Se humilhe, porque os humilhados serão exaltados, diz a palavra. Amém? Os que se humilham serão exaltados. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Dá graça, misericórdia a cada um que precisa do Senhor, seja no financeiro, seja na saúde física, seja na família, que o Senhor visite agora, que o Senhor traga cura, libertação dos vícios, que o Senhor traga, Deus, desejo no coração de andar na Tua presença,
em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos, pedindo a Deus libertação. Se alguém está sofrendo de insônia, o Senhor repreende agora em nome de Jesus. Deus, eu repreendo todo o mal sobre a vida dessa pessoa, todo o trabalho que foi feito, Deus, contra essa vida, para destruir, para Deus trazer, Senhor, destruição, falência. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de falência. Te peço a tua bênção, a tua prosperidade, que o Senhor traga graça a esta vida, a esta família que nos acompanha, que assiste o Café com Deus, os que curtem os nossos vídeos, dá lá o gostei, os que comentam, os que estão inscritos no canal. Só sabe que eu tenho um compromisso de orar por eles. Então, Senhor, em nome de Jesus, visita-os agora, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Te aguardo até o próximo. Vamos compartilhar.